cheiro de mofo, não tá? Ah, que eu já passei pano aqui, né? Boa tarde, queridos e amados irmãos. Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Vocês que estão aí nos assistindo, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou trazer uma mensagem, o tema da mensagem é a doutrina de Jezabel. Aleluia. A doutrina de Jezabel. Quero mandar um abração a todos os irmãos do YouTube, a eu do YouTube que está também nos acompanhando, em nome de Jesus Cristo, né? Os irmãos do YouTube que estão nos acompanhando aí, em nome de Jesus. Nós estaremos agora falando um tema palpitante aqui no Facebook, a doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus. Vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus. Irmão Miguel Lopes, vai pegar fogo, hein? Em nome de Jesus. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí, porque daqui a pouco vamos estar entrando no ar. A doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus é o tema desta tarde. Vai convidando os irmãos aí, amém? Em nome de Jesus Cristo, vai convidando os irmãos. A doutrina de Jezabel. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Mas tenho também contra ti, que permites aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas, oferecidas aos ídolos. Um abração para a irmã Sara Costa, de Portugal. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Mas tenho contra ti que permites que aquela mulher Jezabel. Irmã Sara, compartilha comigo aí no grupo Assembleia de Deus do Mato Grosso do Sul. Amém? Compartilha comigo aí para mim, irmão Miguel Lopes. Compartilhe com algum grupo aí que você tem no teu Facebook. A irmã Sara Costa também. Compartilha com alguns irmãos aí que nós vamos estar entrando nesta santa palavra de Deus agora. Que ensina a enganar os meus servos para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas oferecidas ao ídolo.
Aqui Deus está então se referindo à fornicação e ao adultério espiritual. O que significa que tinham abandonado a Cristo e a cruz por outras coisas. Amém? Eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeram. Glória a Deus. Obrigado, irmã Sara. Volta você agora, irmão Miguel Lopes. Compartilha aí. Amém? A doutrina de Jezabel. Meu Deus do céu. Eu fiz o estudo em esboço e eu vou ler alguma coisa aqui na tela do meu computador e nós vamos seguindo nesta mensagem aqui. Eu poderia colocar aqui nesse tema desta mensagem aqui um outro subtítulo desta mensagem e que seria este: o perigo de ser seduzido pela falsa doutrina. O perigo de ser seduzido pela falsa doutrina. Eu quero ler Apocalipse agora 2, versículo 18 e versículo 19. Vamos comigo lá. E escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e serviço e fé, e a tua paciência. Glória a Deus. Aleluia. Você verá que o próprio Jesus Cristo aqui nos advertiu a igreja contra a doutrina de Jezabel, que está infiltrada dentro das igrejas hoje. Esta é a palavra que Jesus fala a João na ilha de Patmos, revelando a ele, dizendo: mas eu tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino de engano, os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, versículo 20. A palavra grega que traduzida para Jezabel é sinônimo de falso mestre, falso ensino. É o que nós temos visto hoje dentro da casa de Deus. Falsos ensinos, falsos mestres. Porque aqui ele representa claramente falsas doutrinas. Jesus agora está esclarecendo o assunto, continuando: a todos que não têm esta doutrina, Apocalipse 2 e 24, a todos que não têm esta doutrina, Apocalipse 2 e 24, a todos que não têm esta doutrina, mas eu vos digo a vós e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, que não estão sucumbindo ao estudo de Jezabel. Aqui está um grupo do povo de Deus, irmão Miguel Lopes. Aqui está um grupo do povo de Deus cheio de boas obras, cheio de grandes caridades. Aqui está um grupo que tem um tipo de fé, um tipo de paciência. Mas o olhar de Jesus agora aparece no meio deles, fulgurante como chamas de fogo. Mesmo com tudo de bom e recomendável, existe algo muito perigoso acontecendo no meio da igreja. É algo tão sedutor que está acontecendo no meio da igreja que Cristo avisa que vai enviar o juízo, que vai enviar o castigo e fará deles exemplo para todas as igrejas. Alguns membros das igrejas daquela época estavam a serviço de Satanás. E muita gente hoje dentro da casa de Deus, eles estão a serviço de Satanás. Não estão a serviço de Deus. Suas obras, suas boas obras, sua caridade, serviço, paciência ficavam obscurecidos pela sedução de uma falsa doutrina. Estão me entendendo? Estavam sendo ensinados por um ensinamento falso, disfarçado em verdadeira palavra, mas que na realidade era uma palavra má.
É isto que a palavra de Deus está falando. Tendo a impressão de piedade, tendo a impressão de coisa santa e pura, mas que no fundo é uma palavra disfarçada em verdadeira palavra de Deus, mas que na realidade era uma palavra má. A doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus começa com a aparência de piedade. Cristo diz: meus servos estão sendo seduzidos. Esta é a palavra que Jesus disse aqui em Apocalipse 2 e 24. Os meus servos estão sendo seduzidos. Isto é, os ministros do Evangelho. Chegamos a essa perigosa situação a qual Cristo avisou. Há multidões de pastores, mestres, evangelistas, inteiramente sobre o encanto sedutor da doutrina de Jezabel. É impressionante. Amados, e é o que eu continuo dizendo. Esses mestres, pastores, evangelistas, presbíteros que são seduzidos, uma vez sendo seduzidos pela doutrina de Jezabel, eles estão produzindo filhos da sedução. Eles ensinam a prostituição. Eles ensinam o consumo de alimentos dos ídolos. Isto é prostituição espiritual. Comer o alimento demoníaco de doutrinas que justificam o pecado. É o que tem acontecido hoje no nosso meio. A doutrina de Jezabel. Amados, filhos de sedução. Não resta nenhuma dúvida, amados. É perigoso a gente continuar dando ouvidos a sinônimos errôneos. Porque a falsa doutrina pode condenar você ao inferno. Mais rapidamente do que todas as paixões ou pecados da carne. Você está entendendo? O que vai te levar ao inferno mais rapidamente que todas as paixões que você sente na tua carne. São os falsos pregadores e mestres que estão mandando mais gente para o inferno hoje. Vocês estão me entendendo? Estão mandando mais gente para o inferno hoje do que todos os traficantes de drogas, gigolôs e prostitutas juntos. Os que mais conduzem para o inferno são os pastores, são os líderes, são os mestres, falsos pregadores, falsos mestres. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando, porque quando você crê numa coisa errada, você vai para o inferno, porque a pessoa não aceitar uma outra afirmação. Multidões de crentes cegos, mal conduzidos, estão cantando e louvando ao Senhor em igrejas que estão escravizadas pela falsa doutrina. Milhares estão se sentando para ouvir mestres que estão pregando a doutrina de demônios. Pregando a doutrina de demônios. E ainda saem dizendo, não é uma maravilha o que nós ouvimos hoje? Você está vendo aí, ó, shows, espetáculos. Fazem passeatas de modelos dentro da casa de Deus. Shows pelas ruas, caminhada, dizendo que é para Jesus. Quando você vai à Bíblia, Jesus Cristo não considera esta questão de maneira superficial. Os olhos de Jesus estão penetrando novamente na igreja. Ele vem para divertir. Ele veio para divertir, para salvar o seu povo e seus servos, amados irmãos, desta terrível sedução que está tendo dentro da casa de Deus. Nós precisamos levar isso a sério, irmão Miguel Lopes.
líderes que me assistem, ou que vão assistir depois este vídeo. É sério saber que a igreja que nós estamos frequentando, é sério saber quem você está dando ouvidos, quem você está ouvindo, a doutrina que você está ouvindo, qual o ensinamento que você está assistindo. Qual é o ensinamento que o seu coração está recebendo? O povo de Deus está sendo enganado. Jezabel está dentro da igreja com sua falsa doutrina e suas heresias. Amados, o povo de Deus está vendendo uma liquidação a Satanás. Eles estão se vendendo a Satanás como se estivessem em liquidação. Eu não posso vender a alma da irmã Sara para Satanás como se ela tivesse sido liquidada, como se estivesse em liquidação. Não posso. Nós temos que pregar a verdade para as pessoas, por todos os lados. Quando você se entrega a uma doutrina, a um falso mestre, a um traficante de falsas doutrinas, traficante de falsos ensinos, traficante de falsas doutrinas, estão fazendo um tráfico de falsa doutrina. Eles abrem uma igreja na esquina aqui, abrem uma igreja em Brasília, abrem outra igreja em São Paulo, abrem outra igreja em Brasília, abrem outra igreja em outro lugar, e por aí eles vão abrindo igrejas, distribuindo o seu falso ensino, distribuindo o seu falso evangelho. Doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus. E as pessoas estão morrendo. As pessoas estão se perdendo por causa disso. A maior tristeza que nós temos é isso, que o povo está se perdendo. E não dá para você recuperar as pessoas, porque quando a pessoa aprende uma coisa errada, ela vai viver com aquilo errado. Traficantes de falsas doutrinas, de falsos ensinos, falso amor, falsa misericórdia, falsa compaixão. Estão vendendo a igreja em liquidação para Satanás. Quando você pensa nisso, vem à tua mente a visão de viciados, consumados, alcoólatras, prostitutas, afligidas pela AIDS. Por ateus que odeiam a Deus. Não, isto está acontecendo dentro da igreja e não por ateus, não por prostitutas, não por drogados ou traficantes, mas quem está colocando a doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus são os pastores, são os líderes, são os sacerdotes. Está acontecendo dentro da casa de Deus em convenções, em reuniões evangélicas, em grandes seminários de ensino. Hoje nós temos grandes seminários no Brasil que são adeptos da falso ensino, da falsa doutrina de heresias e da doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus. A marca do cristão seduzido é ser levado para todos os lados, buscando alguma doutrina nova. Ele quer sempre algo novo na vida dele, para que a vida dele possa mudar. E não é assim que funciona. Ele busca algo novo, algo que seja diferente, estranho. A Bíblia está sempre advertindo esse tipo de crente, esse tipo de pessoas. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, Hebreus 13, 9. Não deixe-se envolver por doutrinas várias e estranhas, porque você está colocando a tua vida em perigo. Escolha os pregadores que você vai ouvir, irmã Sara. Escolha o pregador que você vai seguir, que você vai acompanhar, para contar com as orações deste homem de Deus, para que você saiba se a oração dele vale ou ela não vale.
doutrinas de heresias de Jezabel dentro da casa de Deus. Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Deus alerta através de Paulo em Hebreus. Não se deixe conduzir de lá para cá, de um lado para o outro. Sai de uma igreja, vai para outra. Sai de outra, vai para outra. Sai de outra, vai para outra. Não vai resolver o problema. Ah, meu Deus. Não se deixe ser levado de um lado para o outro. Fuja da doutrina de Jezabel que está sendo colocada dentro da igreja. Fuja de lá. Porque quando você vê um crente amadurecido, ele não vai a uma outra igreja para buscar algo diferente lá. Não. Ele não fica correndo de um lado para o outro. De seminário. Entra no seminário de casais aqui. Entra no seminário de cura exterior dali. Entra no outro seminário de cura interior da mente. Depois entra no outro seminário de cura para a alma. O crente amadurecido, que não segue a doutrina de Jezabel, ele não fica correndo de um lado para o outro, procurando movimento, procurando coisas novas. Amém? Não, ele não vai procurar, vou ver se eu consigo ouvir um outro pregador. Eu só estou ouvindo o pastor Abraão, já estou chato de ouvir o pastor Abraão. Ele é aborrecido, ele é chato, ele só fala isso. Mas só o que eu falo é vida para a tua morte. É céu para o teu inferno. Então, quando você fica correndo de um lado para o outro, procurando um seminário, procurando uma convenção, vou fazer outro curso de direito, vou fazer outro curso de teologia, eu vou me empenhar, mas não vai resolver nada. Você tem que manter a tua fidelidade com Deus. E saber qual é a doutrina que vai te conduzir para o inferno ou que vai te conduzir para os céus. A de Jezabel é que está dentro das igrejas hoje, na maioria delas. Amém? Aí você começa a correr de um lado para o outro. Eu vou no seminário amanhã, eu quero ver o que o pastor está falando do seminário. Aí você fala, eu vou correr agora para onde está tendo uma convenção que fala sobre curas e milagres. Aí eu vou lá numa outra reunião agora que está tendo o culto do sorriso. Ah, tem outra igreja agora lá que está celebrando o culto do dente de ouro. Ah, depois da manhã eu vou naquela outra igreja lá que tem um culto do emagrecimento. Isso tudo são doutrina de Jezabel e heresias dentro da casa de Deus. Então, fazer reunião de cura, Deus pode te curar agora aqui que eu estou pregando esta palavra. Eu vou procurar algo sensacional. Porque as pessoas só querem movimento, né, irmã Sara? As pessoas gostam de divertimento, de causa de algo novo. Eles querem algo que possa entreter o vazio, preencher o vazio que eles têm na alma. Mas tudo é doutrina de Jezabel. Procurando sempre algo agradável para a carne. Eu preciso ter algo agradável para passar o meu tempo, para satisfazer a minha carne. E aí vem aquele negócio. A melhor coisa que tem para você passar o tempo e para você satisfazer o seu tempo que está vazio é ler a palavra, orar, buscar a Deus. Eu poderia estar agora ali na minha sala assistindo a Rede Globo, assistindo o programa de TV, do que ficar tagarelando aqui nesse tempo todo, só a Sara Costa que está me assistindo. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque eu sei que aqui eu estou fazendo uma grande obra para Deus. A doutrina de Jezabel coloca forasteiros dentro da casa de Deus, ervas humanas, cavalgando ventos de doutrinas. Forasteiros dentro da casa de Deus, são chamados de ervas humanas, cavalgando ventos de doutrinas dentro da igreja. Mas se você não coçar o ouvido nesse tipo de doutrina, eles acabam não retornando, porque você recusa coçar o ouvido quando eles começam a falar falsas doutrinas. Comichão no ouvido. Aí quando você não tem comichão no ouvido, quer dizer, não dá ouvido ao que eles estão falando, eles saem da igreja e vão embora. Porque a maioria desses ministros, desses pastores, desses líderes que estão dentro das igrejas, pregando a doutrina de Jezabel, primeiro ponto, eles adoram ser adorados. Gostam demais.
Outra coisa, eles gostam de ser paparicados. É sempre assim. Amém? Eu quero dizer à irmã Sara que eles gostam de ser odulados. É. Eles gostam de ser reprovados daquilo que estão pregando. E eles correm de volta para os seus mestres. Suavidores, suavizadores, os felizes adeptos de pensamento positivo. As pessoas amam o pensamento positivo. Aquela pregação de pensamento positivo. Aquela pregação do eu determino agora e acabou e você está abençoado. Mas a Bíblia não fala desse jeito. Isso é doutrina de Jezabel. Está entendendo? Então, quando Paulo diz para os atenienses, lá em Atos 17, 21, Paulo avisou a Timóteo, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. O que estamos vendo hoje? Os crentes estão com problema de audição espiritual. Eles não estão ouvindo direito. Sabe por que só tem a Sara Costa me assistindo aqui? Porque a maioria dos crentes que estão no meu Facebook estão surdos espiritualmente falando. Estão cegos espiritualmente falando. Eles não querem dar ouvido à palavra de Deus mais. Por quê? Estão cegos espiritualmente falando. Estão surdos espiritualmente falando. É isto que Paulo disse para Timóteo, que ele falou para os atenienses em Atos 17, 21. Não suportarão a sã doutrina, Timóteo. Pelo contrário, vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Está entendendo? Coceira no ouvido. Então, quando você chega na igreja, um líder, um mestre, começa a ensinar a doutrina de Jezabel dentro da igreja, o seu ouvido não fica coçando. Você não fica sentindo comichão no ouvido, e eles veem que você não dá crédito, não dá valor a isso que eles estão pregando. O que acontece? Eles vão embora da igreja. Porque eles gostam de ser adulados e receber tapinha nas costas. O irmão aqui de Barcelona, o irmão aqui de lá de Santa Catarina, que sempre está vendo a minha live, ele sempre me elogia depois de uma palavra. Ele sempre diz, pastor Abraão, eu amo ouvir o senhor pregar. Igual Miguel Lopes também fala, pastor Abraão, eu gosto de ouvir o senhor pregando a palavra de Deus. A Sara Costa também fala assim, Deus colocou o Abraão na minha vida. Porque depois que o Abraão orou por mim, eu saí da depressão. Com as minhas orações e com as orações dele. Quando a gente ouve isso, o ego da gente enche se a gente não tiver humildade. Então esses caras que pregam as falsas doutrinas dentro das igrejas, irmão Sérgio Souza, para o Senhor, meu querido, ele sente-se o ego encher de prazer. Eles gostam de ser odulados, receber tapinha nas costas. Grande mensagem, pastor. O senhor pregou bonito hoje. Aí você tem que fazer o quê? Pegar o elogio e devolver para Jesus. Porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Boa tarde, irmã Isabel Quitiliano. A mensagem de hoje é, amados, Jezabel e sua doutrina. Esta é a mensagem de hoje. A doutrina de Jezabel dentro da casa de Deus. Amém? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Vocês estão chegando agora. Amém? Então, o que acontece? Então tem coceira no ouvido. Agora, a doutrina de Cristo é a marca do crente maduro. É a marca do crente maduro, é a doutrina de Cristo, é a recusa em ser levado ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4, versículo 14. Esta é a marca do verdadeiro cristão. Esses crentes não são manipulados por nenhum mestre, por nenhum pastor, por nenhum líder. Não são manipulados. O problema hoje dessa geração, Miguel Lopes, e nossa querida irmã Isabel, irmã Sara, irmão Sérgio, é que a geração dos crentes desta época, desta geração, são todos crentes manipulados. A maioria são crentes manipulados. Está entendendo?
Os crentes amadurecidos em Cristo, que não têm a doutrina de Jezabel, mas que seguem a doutrina de Cristo, eles não ficam tendo a necessidade de ficar correndo de um lado para o outro, porque eles estão crescendo em Cristo a cada dia. Repita aí, estou crescendo em Cristo a cada dia. Você está crescendo em Cristo a cada dia. Ele vai te melhorando, Ele vai te lapidando, Ele vai limpando as rachaduras e Ele vai te dando o quê? Aperfeiçoamento. Manipuladores de doutrinas, com falsas doutrinas. O Sérgio Souza está saindo do trabalho, parece que eu coloquei a live no horário hoje, hein? Graças a Deus. Aleluia. Amados, não fico correndo de um lado para o outro. Estou crescendo em Cristo. Eles estão se banqueteando em pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não precisa ficar comendo lavagem na lata de lixo do mundo, comendo esses mexidões nessas igrejas que a liderança está fazendo para o povo. Estão matando o povo, envenenando o povo com alimento venenoso. Porque eles circuncidaram os ouvidos. Os ouvidos deles não têm comichões. Os ouvidos desses irmãos não têm o quê? Barulho de chiadeira, de zoeira, de doutrina de Jezabel, porque circuncidaram os ouvidos e avaliam cada mestre, avaliam cada palavra, avaliam cada doutrina, avaliam cada ensino, avaliam cada pregador. Porque todo hoje é homem de Deus. O cara vai lá, tira uma carteirinha de pastor e todo mundo começa a chamar o cabra de homem de Deus, ungido de Deus. Virou bagunça. Você chega no rapaz, ele tem 20 anos, o irmão é de onde, pastor? Eu sou apóstolo da igreja Cristo para as nações. 20 anos. Cadê o teu rebanho? Cadê o teu grupo? Os seus frutos que você veio carregando nos ombros, cadê o teu trabalho, tua bagagem? O que você tem para apresentar para nós? Nada. Agora, quem está na doutrina de Cristo, ele vai avaliar a doutrina, ele vai avaliar cada mestre, ele vai seguir segundo o padrão de santidade de Cristo. Você vai viver como Cristo, vai andar como Cristo, vai sonhar como Cristo, vai amar como Cristo. Você vai pregar como Jesus, ensinar como Jesus e curar como Jesus curava. O verdadeiro crente que tem a doutrina de Cristo, Miguel Lopes, ele pode discernir todas as falsas doutrinas. Ele também repele todos os ensinos estranhos. Vai lá, irmã Sara, socorra tua amiga lá, amém? A Bíblia fala que o amor liberta, que o amor socorre, que o amor suporta. Corra lá, Deus esteja contigo. Eles discernem todas as doutrinas falsas, repele todos os ensinos estranhos, novos. Tem muitos ensinos novos correndo por aí. Eles não ficam presos à música. Quem vive na doutrina de Cristo não fica preso à música sertaneja, universitária, forró, pagode, axé, funk, que está dentro das igrejas hoje. Eles não ficam presos às músicas, aos amigos, às personalidades marcantes, ou aos milagres. Mas a fome daquele que tem a doutrina de Cristo, a fome pela palavra de Deus pura, é a marca registrada desse crente. Esse é o verdadeiro cristão. A Bíblia, ela nos apresenta somente duas doutrinas, duas. A doutrina de Cristo e a doutrina de Jezabel. Incrível.
Jesus, em Apocalipse 2:20, ele fala sobre a doutrina de Jezabel. Ele tem a doutrina dele, mas Jezabel também tem a doutrina dela. Paulo diz em Tito 2:10, a fim de orar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de tornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a qual é a doutrina de Cristo. A graça de Deus ensina-nos que nós, negando a impiedade, as paixões mundanas, devemos viver sombria, reta e piedosamente no presente mundo. Tito 2:11. Nós temos que negar a impiedade das paixões mundanas. É por isso que eu bato a tecla aqui contra o cinema. E que cinema não é lugar para crente. Ainda continua dizendo aqui, vivendo sobriamente, reta, piedosamente. Porque se você não viver uma vida de piedade, uma vida reta, uma vida sem paixões infâmias, diz a Bíblia, ele trará à luz todo o pecado oculto e todo o desejo mau. Por isso que a flor delis caiu do cavalo. Todo pecado é revelado, amados. Aquela jovem que mandou matar o próprio marido, eu não preciso que a polícia prove que ela mandou. Claro que ela mandou. Deus revelou. Foi revelado. Amado, você vai hoje nas igrejas, você não encontra mais o mestre repreendendo com autoridade, falando, exortando em abandonar o pecado. Não tem mais pregação sobre isso. Não existe mais pregação sobre isso. Você não encontra mais ninguém pregando, abandone o pecado, deite por terra os ídolos. Como Tito está instruindo a gente aqui na palavra de Deus. O líder não ensina a igreja a odiar o pecado de forma veemente. O líder ainda sai da igreja não convencido de culpa. O crente vai para a igreja, peca o dia todo, chega num culto, não há uma pregação de correção, de exortação, e ele sai do culto dizendo, foi uma benção o culto. Ele não se desapega dos pecados de estimação. O que é pecado de estimação, irmão Miguel Lopes? Me ajuda aí, só você que está assistindo a live, parece. A Sara Castro Costa saiu, né? Para ajudar uma amiga, o irmão está saindo do trabalho agora lá na Espanha. Pecado de estimação. Esses pecados que a gente não quer deixar de jeito nenhum. Eu vou acompanhar a minha novela e não vou abrir mão da minha novela. É pecado de estimação. Eu não vou deixar de ver o meu jogo de futebol, nem acompanhar o meu time predileto do meu coração. Pecado de estimação. Eu visto a camisa do Evangelho, eu visto a camisa de Cristo, mas não deixo de vestir a camisa do meu Corinthians, ou do meu Flamengo, ou do meu Cruzeiro, ou do meu Goiás. Você que é de Goiânia, né, irmão Miguel Lopes? Pecado de estimação. Então, é complicado. Oh, Jesus amado. Sendo que a Bíblia, ela manda que a gente possa nos purificar de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. O espírito também peca. Porque o Espírito Santo é que nos leva, o Espírito que é em nós, de temor a Deus, é que nos leva à santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Amados, quanta gente já me encontrou na rua e falaram assim, meu pastor, ele não prega contra o pecado. Ele só chega na igreja para ficar exaltando Jesus.
Nenhuma pregação de condenação sai do púlpito da tua igreja. Presta atenção para você ver. E quanto Jesus está falando, estou aqui para remover o medo, a depressão do meu povo. O pastor não prega contra o medo, não prega contra a depressão. Não tem como Jesus fazer a cura. Agora, entre os pastores pentecostais, tem dois extremos, que é o pastor pentecostal. Há dois extremos. Primeiro, alguns berram o evangelho duro e legalista sem amor de obras. Sabe aquele tipo de igreja pentecostal que para ele que tudo é pecado? Tudo é pecado. São legalistas. Berram duro. São legalistas sem amor de obras. Agora tem o outro lado pentecostal que prega contra o pecado de uma forma acovardada, deixando do jeito que era antes a mensagem: falso amor e lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo e falso amor. Não adianta você pregar de forma acovardada contra o pecado. Para pregar contra o pecado, a gente tem que ter coragem para pregar contra o pecado, contra a doutrina de Jezabel. É isso que mata a igreja. Agora, quem vive a doutrina de Cristo, ele sabe que a doutrina de Cristo é uma doutrina de piedade e de santidade. A doutrina de Cristo é uma doutrina de piedade e de santidade. Estamos seguindo Jesus Cristo. Então que tenhamos a piedade e a santidade em nossas vidas, amados irmãos. Paulo, ele volta a falar com Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs doutrinas, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino segundo a piedade é efetuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamadores, suspeitas malignas. Meu Deus. O que fala a verdade, ele tem suspeita. O que fala a verdade, ele é provocado. O que fala a verdade, ele é difamado. O que fala a verdade é invejoso. Você tem inveja dele, é invejado porque ele fala a verdade. Muitos dizem: meu mestre fala a respeito de santidade. Mas eu não estou aqui citando, amados, o termo de simplesmente usar as palavras santo e piedoso. Estou me referindo você a pregar isso com toda a sua autoridade. Entendeu? Não é só ficar citando a palavra santo no púlpito. É você pregar isso com toda a autoridade que Deus te deu. A pregação da doutrina de Cristo traz bênção. A doutrina da pregação de Cristo traz bênção, fortalece e incentiva você a continuar pregando. E ela também o condena tão profundamente que você não consegue sentar-se para ouvi-la e ainda continuar pegado a um pecado secreto. O pecado secreto de Jezabel tem sido problema de muita liderança dentro da igreja. Pecado secreto. Mas Deus revela, e às vezes ele revela até com morte. O que aconteceu com aquela menina lá do Rio. Não quero citar o nome dela aqui mais não. A doutrina de Jezabel. Nós precisamos ir mais fundo nesse assunto e examinar essa doutrina maligna que está dentro da igreja. É chamada de doutrina de demônios. E vejamos se você corre perigo de se vender a Satanás. Muitos já se venderam a Satanás. Eu fiz o estudo aqui, por isso que às vezes eu olho no computador. Muitos já se venderam a Satanás. Mas há vários ângulos, marcas distintas da doutrina de Jezabel. Todas foram encontradas na Jezabel do Antigo Testamento. Ela é a mãe, a materialização das falsas doutrinas.
é Jezabel. Jesus tornou o seu nome sinônimo de falsa doutrina. Trata-se de uma doutrina que ensina que algo mal pode ser bom e algo profano pode ser puro. Vocês entenderam? Algo mal pode ser bom e algo profano pode ser puro. É o que estamos vendo hoje no país. O honesto virou ladrão e o ladrão virou honesto. A justiça do país é assim, mano. O honesto é ladrão, o ladrão virou honesto. O ladrão não é ladrão porque ele rouba, o ladrão é ladrão porque ele é ladrão. Ele nasceu na essência de ser ladrão. Ele não é ladrão porque rouba este copo de água. Ele é ladrão porque ele nasceu com a natureza de ladrão. Então, a doutrina de Jezabel, no hebraico significa casta, virtuosa, sem idolatria. Imagina o que significa o nome de Jezabel, amados irmãos. Tem alguém me assistindo aí? Olha o que significa o nome de Jezabel. Olha o que significa o nome de Jezabel. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que significa o nome dela. No hebraico significa mulher casta, virtuosa, sem idolatria. A mulher que foi a mulher mais ímpia, idólatra, maquiadora, odienta de toda a Bíblia, aqui ela é chamada de virtuosa sem pecado. É o que significa o nome Jezabel. O nome Jezabel significa casta, virtuosa, sem idolatria. Imagine. E na Bíblia, ela foi a mulher mais ímpia, idólatra, maquinadora, odienta de toda a Bíblia. Mas no hebraico ela é chamada de virtuosa, sem pecado. Uma coisa muito má com o nome de boa. É isso que acontece dentro das igrejas hoje, irmã Maria Rodrigues. Tem gente dentro da igreja com aparência de bom, mas ele é mau. Tem gente dentro da igreja hoje que tem aparência de santo, mas ele é imundo. Da mesma forma que a doutrina de Jezabel dentro da igreja significa aquilo que é aparente bom, mas no fundo ele é mau. Aquilo que aparentemente parece que é santo, mas no fundo ele é imundo. Assim também acontece hoje em nossa era de hoje dentro das igrejas. Uma coisa má com o nome de bom. Ela é chamada também de casta, com ponto de interrogação. Como? Quando? Onde que Jezabel é casta? Como? Quando? Onde? Como foi que se tornou casta? Quando? Onde? Aonde você viu isso? Aonde que o hebraico achou para dizer que ela era casta, virtuosa, sem idolatria? Aonde? Agora olhe para Acabe. Olhe para Acabe agora. Fez Acabe, filho de Ori, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele, como se fora causa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. 1 Reis 16, 30, 31.
Acabe significa alguém como pai, ou carimbado com a natureza de seu pai. Jezabel representa a falsa doutrina e Acabe representa a sua vítima. A sua vítima. Quantos pastores têm sido vítimas de Jezabel hoje em dia? Quantos homens de Deus hoje em dia têm sido vítimas de Jezabel? Conte-me, diga-me, quantos? Quantos pastores hoje estão carimbados com o pecado da idolatria e das concessões? A Bíblia declara que não bastava que Acabe tivesse um coração inclinado para o pecado, a idolatria e as concessões. Ele trouxe para a sua vida uma influência satânica que o confirmaria em seu pecado. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante a Deus. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A mulher que manda no homem. A mulher que dita as coisas dentro de casa. A mulher que fala dentro da igreja. A mulher que ordena. A mulher que dá doutrina. A mulher que prega. A mulher que fala. A mulher que corrige. A mulher que fala com o marido. Eu é que mando. Está entendendo? É dessa forma. Eu é que mando. E está desta forma, como estava também naquela época. Então, sua mulher o instigava a fazer o mal. Então, qual é a mensagem que eu tenho aqui para os amados irmãos, aqui nesta tarde de quinta-feira? É que a tendência dos cristãos que se apegam a pecados secretos e a luxúria, ao abraço a uma falsa doutrina, só vai servir para instigá-los a confirmar os seus pecados. E acabam contraindo matrimônio com esta doutrina. Se casam com esta doutrina. Gente que segue essas doutrinas em muitas igrejas estão perdidos, nunca foram salvos. E não vão para o céu por causa desta falsa doutrina. A única coisa que Acabe tinha necessidade de fazer, a última coisa de que Acabe tinha necessidade era Jezabel. Ela era uma mulher perigosíssima. E Acabe fez florescer nele o que era de mais pior que havia nele. E isto acabou destruindo Acabe. Por causa de Jezabel. Muitas mulheres estão destruindo seus maridos, seus casamentos, seus lares. Por que isso? Por causa da doutrina de Jezabel, que entrou dentro das suas vidas. Acabe então se envolveu com essa falsa mulher, com essa falsa doutrina. Eu digo aos irmãos que me ouvem hoje, jovens que me estão me assistindo, se houver algum pecado dentro de você, paixão, mundanismo, a última coisa que você vai precisar é de uma doutrina que traga à tona o que você tem de pior. Alguém vai ter que falar com você. Você está com a doutrina de Jezabel. Alguém vai ter que falar. Quando Davi pecou com Betseba, ele não precisava de um falso profeta com uma mensagem para trazer a ele tranquilidade, para dizer que não tinha problema, que Deus o amava, que Deus o considerava, que ele era o melhor rei de Israel, segundo o coração de Deus. Davi não precisava disso. O que Davi precisava era de um profeta que trouxesse à mente dele a realidade das coisas que ele estava fazendo. Ele precisava era disso. Ele precisava era disso. Necessitava de um profeta imparcial, que não tinha parcialidade com o pecado e com o erro. Então Deus manda quem falar com Davi? Manda Natã falar com Davi.
O profeta que não tinha parcialidade com o pecado. Ele apontava o dedo e dizia, você pecou. E Deus vai mandar o julgamento. Com o dedo apontado, clamando, você pecou, você pecou, você pecou. Da igreja não tem mais isso. Tu és o homem que pecou, Davi. Tu és o homem que matou essa cordeira. Tu és o homem que pôs tudo a perder. Tu és o homem. O profeta que dos lábios dele não saia nenhuma mistura de maldade. Os que pregam a doutrina de Cristo mostram ao povo a diferença entre o bem e o mal. Dos seus lábios não sai nenhuma mistura, nenhuma mexidão. Ezequiel 44, versículo 23 diz assim. Deixa eu ler aqui. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel denuncia esses falsos profetas que se enriquecem trazendo uma mensagem que traz justificativa para o pecado. Porque para o povo dar dinheiro para a igreja, você tem que justificar o pecado desse povo. Para que o povo dê grana para você, você não pode combater o pecado que eles cometem. Mas você tem que alisar o pecado que eles estão cometendo. Por isso que Deus fala com Ezequiel, conjuração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas do povo. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Olha bem. O seu sacerdote transgride a minha lei. Profana as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discernem entre o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos. E eu, sim, eu sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ezequiel 22, versículo 25 até o versículo 28. É desses profetas que a igreja precisa hoje. Em consequência, nós temos uma geração toda de crianças confusas que nem podem reconhecer o mal quando vem. Os falsos profetas enganaram. Chamam de bom quando roqueiros de cabelos tingidos de púrpura, vestidos de sadomasoquistas, se estão no meio da igreja e giram sexualmente em cima do púlpito. Cantam seus rock and roll dentro da casa de Deus. Muitos pregadores estão pregando que o sexo fora do casamento é bom. Desde que você esteja apaixonado. Que barulho é isso, velho? Misericórdia, meu Jesus. Meu Deus. Muitos estão pregando sexo fora do casamento, dizendo que isto é bom desde que você esteja apaixonado. E de fato respeite o parceiro. É isso que estão pregando hoje. Pregadores e mestres têm se tornado os maiores defensores do pecado do Brasil e do mundo. Não é o ímpio que defende o pecado, não. Não é o homossexual que defende o pecado, não. Nem o gay, nem as lésbicas, nem os drogados, nem os traficantes. Quem defende o pecado hoje no nosso Brasil são os mestres, são os pregadores. Os maiores defensores do pecado da nação é a igreja.
A doutrina de Jezabel, ela provoca a cobiça. A doutrina de Jezabel promove a cobiça. Você acha que eu estava tendo, se eu estivesse pregando o evangelho aqui, social, o evangelho moderno, estava cheio de gente me assistindo. Eu estava tendo mais de 1000 visualizações aqui. Mas estou pregando a palavra de Deus, a doutrina de Jezabel, que promove a cobiça. Terceira parte. Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu dei a minha herança a meus pais. Então Acabe deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Governas tu, com efeito, no reino de Israel? Levanta-te, homem, e come, alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ouça a doutrina de Jezabel. Vamos. Você é o rei. Você tem direitos. Nada pode te deter de você adquirir o que você quer. Ela disse isso a Acabe. Alegra-se. Seja feliz, homem. Regozije-se. Eu a conseguirei para você. A Jezabel iria conseguir a vinha do outro homem para ele. Esse é o evangelho da prosperidade que eles estão pregando hoje. Em outras palavras, não fique triste, nem se sinta condenado por esses desejos que consomem você por dentro. Eu consigo isso para você. Não é isso que está sendo pregado hoje? Durante séculos, a igreja pregou o sacrifício e denunciou a cobiça. Durante séculos. Dizendo que é pecado andar atrás das coisas materiais. Mas, paralelamente, veio a cobiça, a doutrina de Jezabel, e essas doutrinas distorcem e fazem mau uso da palavra de Deus. O maior engodo da igreja moderna é a questão de usar a palavra de Deus para dar rótulo à aprovação de ganância. A maior engodo da igreja moderna é a questão de usar a palavra de Deus para dar um rótulo de aprovação à ganância. Olhando para cima, a doutrina de Jezabel funciona. Ela funciona. Em 1 Reis 21, 14, 16, essa doutrina deu a cabo o que ele desejava. Ele adquiriu uma propriedade irregular. Ele matou para conseguir aquilo. Ele se apossou dos direitos, porque quando o homem era apedrejado por alta traição contra o rei, todos os seus bens iam para o rei. Então ele foi acusado de alta traição, Nabote. Então ele foi acusado por uma mulher chamada Jezabel, pregou uma mentira, ele foi condenado à morte. E o rei então ficou com todas as terras daquele homem. Não é isso que está acontecendo hoje dentro da casa de Deus? Não estão apedrejando o pobre, a viúva, o órfão, a criança? Apedrejando espiritualmente falando? Essa doutrina da prosperidade, ela funciona. A semelhança de Acabe, desfrutando de suas possessões, é o retrato da igreja hoje. Mas só que Acabe não chegou nem a possuir aquela vinha. Por quê? Houve uma irritante profecia de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista: levanta-te e desce, para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Meu Deus. Desce para lá, toma posse dela. Você vai dizer a Acabe: não matastes e tomaste a herança. Então lhe dirás, diz o Senhor:
Nos lugares em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo, Jezabel. Disse Acabe a Elias: já me achaste meu inimigo? Respondeu-lhe Acabe: achei-te, porque te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua prosperidade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. É isso que Deus vai fazer com a igreja nesses últimos dos últimos dias. Tudo que você roubou, você vai ter que devolver. É só palavra dura. Por isso que eu não estou tendo audiência. Eu estou falando com ladrões agora. Eu estou falando com ladrões de almas. Estou falando com assassinos de sonhos. Estou falando agora com ladrões do verdadeiro evangelho. A Bíblia os chama de mercenários. É com esses que eu estou falando agora. É com você mesmo, seu mercenário. Você que é ladrão de alma. Assim como Deus disse a Acabe: trarei o mal sobre ti, porque você roubou aquilo que não era seu. Um abração para o irmão Juarez de Almeida. Então Deus chama Elias e diz: vá, Acabe, ele roubou uma vinha. Ele matou um homem para roubar a vinha dele, porque deu ouvido a uma mulher. Amado, estou falando sobre a doutrina de Jezabel na igreja. Por isso que eu não estou tendo muita audiência. Mas se você pegar algo que não é teu, Deus vai mandar o profeta. Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel. Ele está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Ele então mataste e tomaste uma herança que não era dele. Vocês, líderes e pastores que estão roubando a herança do povo. Vocês que estão pegando o dinheiro do pobre e da viúva com pseudônimo de dízimo. Vocês que estão explorando a fé cristã. Eu falo com assassinos de almas. Vocês que estão matando, destruindo, roubando e furtando. Deus está mandando o profeta dizer a vocês: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. Arrancarei de Acabe todo homem, olha bem, Deus está falando aqui, que ele vai atingir até a tua família, meu irmão. Quando você rouba no altar, quando você rouba atrás do altar, quando você está fazendo tráfico da palavra de Deus, traficando a palavra de Deus, são tráfico de homens, traficantes da verdade, traficando uma mentira dentro da casa de Deus. A Bíblia diz: eu vou tirar todo homem, todo escravo e livre. Livre são filhos. Livre é gente da família. Escravos são seus empregados. Quantas igrejas têm empregados que trabalham para elas? Deus vai matar até o empregado. Deus vai ferir até a tua família de morte, meu irmão. Seu filho adolescente vai acabar morrendo. Porque você está roubando. Por isso que você está ouvindo aí muitos pastores sendo assassinados, sendo fuzilados na porta de igreja, dentro da igreja, em casa, filhos morrendo em acidentes de carro, porque estão roubando. Então Deus está falando através de mim, é uma pena que ninguém está me vendo. Deus tem profetas por toda a terra clamando em alta voz. Meu Deus do céu. Imagine Acabe agora caminhando pela sua nova propriedade dizendo, Juarez. Imagine Acabe agora caminhando pela sua nova propriedade dizendo como as coisas são boas a Jezabel. Jezabel, eu não posso concordar com todos os métodos de Jezabel, mas ela consegue tudo o que quer. Tudo que Jezabel quer dentro da casa de Deus, ela consegue, Juarez. Juarez, compartilha aí para mim, meu irmão. A palavra é boa. Compartilha nos grupos aí para mim.
Tudo que Jezabel canha dentro da casa de Deus, ela consegue. A falsa doutrina de Jezabel, as heresias de Jezabel, tudo que ela quer na casa de Deus, ela consegue. Ela conseguiu a propriedade para Acabe. Ela conseguiu matar o dono da propriedade. Ela conseguiu acusar o cara da propriedade injustamente. E todas as terras foi para o rei. Só que agora ele encontrou um inimigo ferrenho, que é Deus, e um profeta de fogo chamado Elias. Não mexa com profetas, amados irmãos. Profeta é um problema. Ou é um problema e às vezes é uma solução. Ai, ai. Ela tinha os métodos dela. A igreja tem os métodos dela de fazer dinheiro. Né? Não tem, amados irmãos? Vocês têm os mesmos métodos de Jezabel, não tem? Vocês conseguem tudo que quer, não conseguem? Vocês conseguem comprar um carro importado que vocês querem. Vocês conseguem comprar aquela mansão na praia que vocês querem. Vocês conseguem comprar as suas coisas que vocês querem. Vocês conseguem comprar o seu barco que vocês querem. Vocês conseguem colocar o filho da melhor faculdade do país. Vocês conseguem chegar a ser deputado federal, a chegar a ser senador, não consegue? Tudo com dinheiro do pobre, não é? Tudo com dinheiro da viúva que vocês roubam. Não é verdade? Tudo o que vocês estão fazendo, vocês são filhos de Jezabel. Vocês estão roubando aquilo que não pertence a vocês. Agora você imagina, Acabe está caminhando pela vinha. Acabe está caminhando pela vinha, obrigado, irmão. Está caminhando pela vinha, irmão Juarez. Jezabel, como seu método funcionou? Estou aqui na minha vinha. Porém, no encalço de Acabe está o profeta. Tem o profeta atrás de você que rouba, meu irmão. Não adianta você ficar atrás do púlpito pregando em adultério. Tem o profeta no meio da multidão. Tem o Elias do século 21 que vai levantar no meio da multidão e vai te lançar uma palavra profética. Você pecou. E eu, Senhor, estou dizendo, vou tirar o chifre do altar. Eu vou tirar o chifre das bases do altar e você não terá para onde correr, meu amigo. É. Deus está dizendo aqui agora. Porém, no encalço de Elias estava o profeta Elias. Acabe vacila quando Elias fala com ele. Ele fica até chocado. Ele sabia o que viria no futuro sobre Israel por causa do pecado dele. Sabe por que a igreja está passando por esses momentos tão cruciais no Brasil? Porque o pecado está dentro do altar. O pecado está dentro da vinha. Há pecado aí. Você acha que uma live dessa vai ter 300 ouvintes? Estou revelando aqui, ó. Já deu um monte de revelações aqui, ué. E ninguém atenta para isso. E agora Acabe diz a ele, sua consciência disse a ele, já me achaste inimigo meu, Elias? Amados, o profeta não é amigo de ninguém, não. Profeta não pode ser amigo de ninguém. O pastor pode ter muitos amigos. O missionário pode ter muitos amigos. O presbítero, o evangelista, o diácono, o pregador. Mas o profeta, ele não pode ter amigos. O profeta não tem amigos. O profeta não pode ser amigo de ninguém, porque ele dá o recado de Deus. E quando ele dá o recado, não tem jeito, amado. Você roubou a vinha. Você matou. Você está com algo que não é seu. Olha na tua casa aí, meu líder, meu pastor, minha pastora, meu irmão que está me assistindo. Se tiver alguma coisa na sua casa que você adquiriu mal, jogue isso fora ou devolva para o dono. Assim ocorre hoje, Deus tem enviado os profetas por toda a terra, clamando em alta voz, confrontando a doutrina e materialismo de Jezabel dentro da igreja. Deixando os cristãos desfrutar dos seus brinquedos e aquisições. É igual brinquedo.
Eu fiquei horrorizado quando eu vi um pregador lá que é deputado federal, prega nos Gideões, fazendo coleção de Superman, Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Capitão América, o pregador pentecostal do Evangelho fazendo coleção de brinquedos da Marvel na sua casa. Famosíssimo esse pregador. Eu não vou citar o nome dele aqui. Aonde estamos indo, amados irmãos? Seus brinquedos e aquisições. Vamos possuir mais um carro, vamos comprar mais uma casa, vamos construir mais uma grande catedral. Eles se venderam para a liquidação. Estamos liquidando pregadores. Está tudo em liquidação aqui dentro da igreja hoje, irmã Alcene Costa. Está tudo em liquidação aqui hoje. Compra, pega e leva agora. Amém? As bênçãos de Deus está tudo em liquidação. Tudo que você quiser, você tem. Venderam em liquidação. Não podem mais ver o pecado que está por trás disso tudo. Toda vez que eu clamo contra essa doutrina da prosperidade aqui no meu Facebook, eu sou confrontado. Eu sinto sobre mim o espírito e o poder de Elias vindo sobre mim. Você vai ouvir mais uma exposição desta doutrina de Jezabel que está dentro da igreja. Vozes proféticas serão ouvidas em bom som clamando: é pecado. Você comprou porque se vendeu ao pecado. Jesus disse em Apocalipse 2:20: aborreço aqueles que seguem a doutrina de Jezabel. E Acabe, como é aquele meninão, quando ele ficou sabendo que Elias esteve lá na vinha de Nabote, levando a ele o recado de Deus, ele corre para as saias de Jezabel. Ele fez Jezabel ficar sabendo tudo que Elias havia feito. Está entendendo? Ele correu para as saias de Jezabel, tudo que Elias havia feito. Não adianta você falar mal do profeta, meu irmão. Se você recebeu uma profecia, é para você consertar. Ele disse: Jezabel, Elias matou a espada todos os profetas. Jezabel, Elias pegou a vinha de volta. Tudo na igreja hoje a Jezabel pode resolver. A doutrina de Jezabel pode resolver tudo, até camuflar o assassinato de um pastor do Rio. Meus filhos não têm nada a ver com isso. É. Tudo camuflado. Jezabel então mandou um mensageiro a Elias. Olha que mulher. Jezabel, ela é sem vergonha e vagabunda. Ela mandou um mensageiro a Elias. Olha a coragem desta mulher, amados. Com ameaças. O profeta é sempre ameaçado, irmão Juarez de Almeida. O meu telefone está tocando. É gente querendo falar comigo. Parem esta pregação. Me façam os deuses, olha o que ela falou com Elias, me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, ela era da geração dos sidônios, ela era sidonitas, ela adorava Deus Baal, Astarote. Me faça os deuses e a outro tanto, se até amanhã, esta hora, eu não fizer a tua vida como a vida de um deles, que você matou. Você acha que é fácil profetizar a palavra de Deus aqui no Facebook? Ninguém está me assistindo, eu tenho 2 pessoas me vendo. Você pode compartilhar à vontade, mas sempre vai entrar e vão sair, porque ele está falando de doutrina, ele está falando de Jezabel. Eu não quero ouvir o pastor Abraão falar de Jezabel. A pessoa entra para assistir, mas só quando a pessoa vê que é uma palavra de correção, ela sai.
Porque o pessoal do Facebook, eles querem vadiar. Sabe esses crentes que gostam de festa, gostam de baile, gostam de dança, gostam de boa vida? A maioria está aqui no Facebook. Fofocar, comentar. Está entendendo? Mas quando fala a palavra, ele some. Os cristãos atados estão vivendo uma geração de crentes atados pela doutrina de Jezabel. Atados pela doutrina de Jezabel. Eles não têm consideração nenhuma pelos santos profetas de Deus. Eles ficam frios quando recebem uma profecia, como fez Jezabel. Falam mal do profeta, ameaça o profeta. Então, Acabe conta em detalhe para Jezabel a milagrosa demonstração de autoridade sobrenatural do Monte Carmelo, onde Elias matou 450 profetas falsos. Jezabel, então, ela diz, talvez não devamos vir com meus próprios olhos, Jezabel. Ele matou tantos e nós vamos conseguir matá-los. Então, Acabe diz a Jezabel, nossos profetas dançaram, nossos profetas gritaram durante horas, mas não houve poder. Foi só Elias proferir a palavra de Deus e o fogo caiu. Tem muitos profetas no Brasil profetizando, mas não acontece nada. Você não vê esses profetas da televisão aí? Da Rede Record, da Band, da Gazeta, da Rede TV? Não dão nada. Não recebe nada, não funciona nada. Não tem palavra, não tem Bíblia. É só boboseira. E o fogo caiu. As pessoas ajoelharam, inclinaram-se em rosto de Jezabel. Por toda parte, todos se arrependeram, se afastaram, e toda a idolatria foi destruída por Elias. Ali naquele momento, Deus enviou um reavivamento de santidade. Mas Jezabel não deixou se impressionar. Jezabel não deixa se impressionar por aquelas igrejas pentecostais que estão pregando santidade, pregando poder, pregando graça. Ela não se impressiona, não. Você acha que Jezabel se impressiona quando o Juarez Tavares começa a pregar daquele jeito que ele prega? Jezabel não está nem aí. Ela se torna inflexível cada vez mais. Ainda assim, os mestres da doutrina de Jezabel, os pastores, os que como Acabe são suas vítimas, não se convencem da parte do Espírito Santo, nem a mensagem de arrependimento e santidade. Eles não se arrependem. Eles ouvem, mas depois seguem caminho mais determinante do que antes. Não há temor de Deus dessas pessoas, porque o que eles querem é dinheiro. Qual é o sinal mais seguro de um falso mestre, de uma doutrina de Jezabel? Primeiro passo, ele rejeita as advertências proféticas. Segundo, ele recusa-se a ouvir a falar em juízo. Para ele isso é mentira, é contraditório. Eles riem, zombam, ridicularizam a verdadeira mensagem. Eles não têm nenhum respeito quando você fala uma mensagem negativa para eles. Só querem mensagem positiva. Jeremias, lá no capítulo 23, ele fala assim, eu vou ler para vocês aqui, ele fala assim, tais pastores são cegos e mudos. O Senhor diz, dai ouvidos, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu maligno coração, andaram para trás e não para diante. Os que ensinam a doutrina de Jezabel alegam ser profetas. Tem um aí na igreja de plenitude que fala assim, ó, se eu sou falso profeta, eu te amaldiçoo agora, porque você está falando mal de mim. Que absurdo!
Os que ensinam a doutrina de Jezabel alegam ser profetas. Mas há uma distinção que distingue entre os verdadeiros e os falsos profetas. Os profetas de Jezabel só profetizam coisas boas. Os profetas de Jezabel profetizam paz. Os profetas de Jezabel profetizam prosperidade. Eu vou ler mais uma palavra para vocês. Mas dos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios. Andam em falsidade. Estou falando com alguém aí. Fortalece a mão dos malfeitores, para não se converterem em cada um das suas maldades. Todo eles se tornar para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhe dareis a beber água venenosa. Porque todos os profetas de Jerusalém se derramou em piedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Olha bem. Que entre vós profetizam. Entre vós profetizam, né? Que eu parei aqui no texto. E vós enchem de vãs esperanças. Fala as visões do seu coração. Olha, olha. Essas lives de revelação que eles fazem aqui, falando que Deus está revelando isso, Deus está revelando aquilo, vocês sabem que é mentira. Deus não trabalha desse jeito. A palavra está falando aqui agora em Jeremias, capítulo 7, versículo 14 até o 17. Entre vós profetizam, vos enche de vãs esperança, e dá esperança para as pessoas, achando que Deus está falando aquilo para as pessoas mesmo, quando Deus não falou nada. Visões do seu próprio coração, não o que vem da boca do Senhor, são mentirosos. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse paz, tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá mal sobre vós. Eles não levam o povo a desviar-se da maldade, vocês entenderam? Falam de sonhos e agem de modo louco em cima do púlpito. São brincalhões. Você ainda está aí, Vanessa? São brincalhões com a palavra de Deus. Essas lives de reveladores que tem aqui no Facebook. A palavra está falando contra eles, Jeremias 7, 14 e 17. Eles não levam o povo a desviar-se da maldade. Falam de sonhos e agem de modo loucos no púlpito. São brincalhões. Chega de brincar com Deus, amado. Acabe arrependeu-se da pregação de Elias. A mensagem de Elias tocou no coração de Acabe. Ele chegou a rasgar as vestes. Por algum tempo ele chegou até a andar em humildade. Deus levou ele a esta ação de arrependimento. 1 Reis 21, 29 fala: não viste que Acabe se humilha perante mim? Daquele dia em diante, ele poderia olhar para trás e dizer: arrependimento, arrependimento, mediante a pregação daquele grande profeta de Deus. Elias em meu jardim, em Jezreel. Para ele era uma experiência passada, e não um caminho diário. Não durou muito tempo, o arrependimento de Acabe. O problema é que ele havia feito uma aliança com o mundo daquela época. E esse é um problema também, que hoje a liderança que está pregando a doutrina de Jezabel atrás dos púlpitos, eles têm aliança com a política, com os governadores do Estado, com pregadores, com deputados, com prefeitos, até com o presidente Bolsonaro. E aí eles não têm condições de regressar e voltar a pregar a verdadeira mensagem que Elias pregou. Porque faz aliança com as coisas do mundo. Entendeu? Ele tinha feito aliança com o pecado, com o mundo, havia se tornado amigo do mundo. Aqui significa afinidade. Exatamente igual alguém que tenha respeito. Ele estava em aliança com o que Deus havia amaldiçoado. Então não tem como você entrar em aliança com aquilo que Deus amaldiçoou. A política é amaldiçoada por Deus. Só trouxe desgraça para o mundo e para o Brasil.
E quantos pregadores estão falando? Ele é homem de Deus, ele é deputado federal. Está a caminho de ser amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque entrou em algo que é amaldiçoado por Deus. Se a aliança com o mundo não for rompida, a pessoa vai voltar ao verdadeiro antigo estado que ela vivia. Não tem como não, amados irmãos. O Egito, ele contamina. Acabe alegava amar a verdade, mas no íntimo odiava a reprovação. Acabe e Josafá foram à guerra contra a Síria naquela época. 400 falsos profetas pregaram sucesso. Pregaram sucesso, 400. Subam e prosperarão. Não é isso que os profetas estão falando hoje nas igrejas? Na igreja mundial, na igreja universal, na igreja plenitude, na igreja renascer, na igreja quadrangular, na igreja, em muitas igrejas batistas, quase todas as igrejas, da igreja Sara Nossa Terra, quase todas as igrejas que pregam a prosperidade, estão falando, subam e vocês vão prosperar. Subam, vocês vão prosperar, vão. 14 milhões de desempregados dentro do país. 50 milhões de crentes desviados das igrejas. 70 milhões de gente com nome no SPC. Subam e prosperarão. Vamos ver, ué. Subam, vocês conseguem. Acontece que havia um profeta solitário contra os 400 profetas que falaram, subam e vocês vão prosperar contra Deus. Eles ouviram a exigência de Acabe para ouvir a verdade. Porém, Micaías veio e disse, tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser isso, falarei. Vindo ele à presença do rei, ele disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade. A peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Mas em seu coração ele não desejava ouvir, ele a odiava. Então mandou prender o profeta. Estão querendo me excluir da igreja porque eu estou pregando a verdade no Facebook. Me excluam. Me prendam. Mas eu, mesmo assim ainda, eu vou continuar pregando a verdade. Pastores, professores e toda a congregação estão dizendo, desejamos muita verdade. Pregue ela do jeito que ela é. Vá, despeja para o povo. Não importa quanto machuque, mas em seus corações alguns estão dizendo, sóbria demais, dura demais, não aguento mais isso. Acabe estava cego para o fato terrível de que estava sendo guiado por espíritos de mentira. Espíritos de mentira hoje têm dominado as igrejas no Brasil. Sobe, vocês vão prosperar. E tem muitos profetas falando, 400 falaram, sobe, Acabe, vocês vão prosperar. Vocês terão vitória. Porque Deus só tinha um profeta, chamado Elias. Espíritos mentirosos não eram de Deus, mas estava sob o seu comando. Os espíritos malignos mentirosos podem ir ou vir sobre a ordem de Deus. Vocês sabiam disso? Deus colocou um espírito de mentira na boca do profeta Micaías, dizendo, vocês vão vencer, vão contra o inimigo. E eles quebraram a cara. É o que eu estou falando com vocês. O Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. 1 Reis 22, 22, 23. Espírito de mentira levou Zedequias, o falso profeta, a vangloriar-se de que o Espírito de Deus estava sobre ele. É o que vocês fazem no Brasil hoje. Aqui no Face está cheio dessas lives. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou revelar o que você quiser. Eu vou falar o que você quiser. Deposite na minha conta aí R$300. Vou falar o que você quiser. Espírito mentiroso que estava nele podia honestamente declarar, o Senhor me enviou. Está todo mundo falando, o Senhor me enviou.
Quando ele não enviou, não foi nada. Espíritos mentirosos são muito persuasivos. Eles persistem. Eles persistem. A Bíblia fala, tu o induzirás. Eles induzem você ao erro. 1 Reis 22, 22. Acabe estava agora convencido de que estava ouvindo a voz de Deus e que voltaria vitorioso. Mas era Deus que estava falando na boca dos seus profetas para dizer a ele, diga que eu vou estar com ele e não vou estar. Porque Deus queria matar Acabe. Porque Deus queria destruir Acabe, toda a sua família e toda a sua casa. Pastores, toma cuidado. Quando você vive no espírito de mentira, do espírito de Jezabel dentro da sua vida, você está... Centro. Onde você vai, meu amor? No centro. No centro. Está com Deus. Você está colocando em perigo a sua vida, a sua casa, os seus filhos e teu marido. Não acredite em qualquer profecia. Não acredite em qualquer revelação. Não entre nessas lives esperando Deus falar para você aquilo que você vai querer ouvir. Deus não fala isso. Deus nunca vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Os irmãos concordam comigo? Ele sempre vai falar aquilo para nos corrigir. Meu Deus! Os cristãos estão sujeitos pela doutrina de Jezabel, estão 100% seguros de estar certos. Todo aquele que segue uma heresia, ele acha que ele está certo. Não conseguem ver o engano. Parece que a voz está... a minha imagem está meio lenta. Acabe não subiu pensando, Micaías está certo, ele tem a mente de Deus. Os 400 são falsos. Está atrasado mesmo. Não tem a palavra de Deus, 400 são falsos. Não, ele subiu totalmente convencido, totalmente enganado, totalmente seduzido, estava convencido de que Micaías estava errado e os 400 estavam certos. Deus confundiu tudo, você entendeu? É o que acontece hoje. Mas pastor, você falou que o meu filho iria viver e ele faleceu hoje. É isto aí. Em quem vós confiais? Em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais? Cometeis adultérios e jurais falsamente? Eu estou lendo aqui que eu fiz um estudo aqui no computador, eu estou lendo para não me perder. Queimais incenso a Baal? Andai após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vós podeis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Todos da Universal dizem, estamos salvos. Todos da Quadrangular dizem, estamos salvos. Todos da Mundial dizem, estamos salvos. Na Internacional da Graça, estamos salvos. Na plenitude do reino de Deus, estamos salvos. Sim, para continuar a praticar abominações. Jeremias 7, 8 e 10. Agora acho que consertou. Aí está a resposta, amados e queridos irmãos. Apego a algum pecado de estimação, algum ídolo secreto no coração, justificativa para o pecado. Um caminhar com o mundo, emanando-se com ele, depois vem à casa do Senhor vangloriando-se. Não estou condenado. Isso é um convite aberto aos espíritos demoníacos, mentirosos. Pecado de estimação. Qual é o seu pecado de estimação?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Pecado de estimação. Corinthians. Novela, filmes, cinema. Qual é o seu pecado de estimação? Pornografia? Vocês vão prosperar. E para terminar, vou trazer o texto para vocês aqui. Ah, meu Deus. Pecado de estimação. 1 Reis 22 e 22. Abra a Bíblia comigo lá. Glória a Deus. É cansativo pregar, não é, irmãos? Eu estou sozinho aqui nessa sala. O meu cão está aqui deitado comigo. Mas eu poderia desligar isso aqui, ir lá para dentro. Mas eu gosto de pregar a palavra de Deus. Estou sozinho, o Espírito Santo está me ouvindo, não tem problema nenhum. Comenta aí, fala alguma coisa, pastor. A irmã Marineide Santana está aqui te ouvindo. Eu estou aqui, continua falando. Então isso aí é maravilhoso. Amém? Meu Deus. Josafá, Elias, Micaías, são profetas que Deus usou para falar com o povo daquela época e fala com a igreja hoje. Amados, a Bíblia diz que Elias, a constelação no Monte Carmelo, Elias aproximou de todo o povo. Disse: até quando vacilarei vós entre dois pensamentos? O Senhor é o vosso Deus, segue, e se for Baal, siga Baal. Elias então voltou a dizer: só eu fiquei para o profeta do Senhor. Sou o pastor Abrão até agora pregando a palavra aqui no Facebook, amados. Vamos, siga o meu exemplo. Abra sua Bíblia, pregue a palavra. Tragam 2 bezerros. Coloque sobre o altar. Coloque o meu separado. Trabalhe com os seus primeiro. As coisas de Deus não se misturam, amados. Ponham sobre a lenha, simbolizando a cruz. A lenha simboliza a cruz. Nenhum fogo porei debaixo, fogo, o poder de Deus, o Espírito Santo. Invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus, Senhor da glória. E o Deus que respondeu por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. A doutrina de Jezabel concorda com qualquer coisa. Hoje, chega na igreja, o pastor faz uma reunião, ele quer fazer um negócio, um projeto, desce pela goela dos irmãos e é aquilo ali. Você não tem defesa de falar nada contra aquilo, e depois continua. O altar era um tipo de Cristo. E fizeram o altar. O altar era feito de pedras queimadas. Eu sou pedra queimada. Você é a pedra queimada. O irmão Paulo Breda, ele é pedra queimada. Então, ele fez o altar, um tipo da cruz, que viria, e o que Jesus faria lá. Israel já não acreditava em altares. E sobretudo o que isso representa, ou seja, a cruz de Cristo. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado, porque eles pularam durante horas, até o meio-dia. Cortavam suas pedras com facões, com facas. E o sangue jorrou. Elias então retira aquele cordeiro deles e joga ao lado. Cordeiro contaminado, sacrifício contaminado.
E ele coloca o Cordeiro de Deus em cima do altar, perfeito. E Elias, então, ele repara o altar, que tinha sido usado por eles, mas que tinha caído em abandono. Aquele altar foi restaurado ali somente para oferecer esse sacrifício que eles tinham abandonado. A igreja, na atualidade, desesperadamente precisa reparar o altar que está quebrado. Em outras palavras, ele desesperadamente precisa restabelecer a sua fé em Cristo e a cruz. Coisa que a igreja hoje já se perdeu há muito tempo. Perdemos a nossa identidade de cristãos. Somos pessoas comuns, igual a todo mundo agora. Ninguém nos respeita mais. E Elias então toma 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele então tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E Elias então clama bem alto. Edificou com aquelas pedras o altar do Senhor em nome do Senhor. 12 é o número de governo de Deus. Tudo isso nos diz claramente que o governo de Deus tem que ter a cruz como governo. A cruz é o fundamento deste governo. Ou então não é governo de Deus. E Elias clamou: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mostra que o Senhor é Deus. Somente isso. E o fogo desceu. Queimou o cordeiro. E o sacrifício foi feito. Louvado seja o Senhor. Não deixe a doutrina de Jezabel entrar na sua casa, na tua vida, na tua igreja, em qualquer lugar. Deus é o Senhor. Amém? O tema hoje foi um tema muito palpitante, muito abençoado, que eu demorei aqui um tempo, né, para descobrir essa verdade de Deus. A doutrina de Jezabel, a doutrina da mulher Jezabel dentro da casa de Deus. O computador é bom que eu vou vendo aqui, vou falando alguns pontos aqui e não me perco. Porque quando você escreve, Deus vai te dando a mensagem, você vai elaborando, vai fazendo os tópicos, os pontos. Amém? Agora, quando eu prego Jesus nas igrejas, nas lives, eu não preciso anotar nada, não precisa anotar nada. Mas quando é algum estudo, a gente tem que anotar. Quero agradecer aos irmãos que estão me assistindo aí. O Paulo Breda, tá vendo? Não, o Paulo Breda não, os irmãos lá de Barcelona. Ele estava chegando do serviço, acabou tomando banho, jantou e já está aqui nos assistindo. Deus te abençoe. Teve um irmão aqui que até elogiou a minha camisa, que eu tô com a camisa cor de abóbora. Essa camisa aqui, ela tem história, viu? Ela é bênção de Deus. Então, pois os irmãos assistam de novo aí essa live, que eu vou deixar aqui compartilhando com os irmãos, que foi bênção de Deus. E falamos muita coisa interessante aqui hoje. E creio que Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. O irmão aí de Barcelona, Deus te abençoe. Todos que me assistiram até agora, e a paz do Senhor.